Na noite de sábado, a capital da Groenlândia mergulhou na escuridão total. Nuuk ficou completamente sem energia, e a empresa responsável chamou de acidente técnico, mas não divulgou detalhes. E tem um problema. Isso aconteceu poucos dias depois que o governo local atualizou protocolos de emergência contra ataques a serviços essenciais, por causa das ameaças de Trump. E enquanto a Groenlândia apagava, a Rússia lançava 1.700 drones, 1.400 bombas e 69 mísseis sobre a Ucrânia. E Lula rejeitava publicamente o Conselho da Paz de Trump, e chamou a operação na Venezuela de sequestro. Deixa o like e se inscreve, porque o que aconteceu nesse fim de semana pode ser o checkmate que Trump preparou. E ninguém está conectando os pontos. Vamos começar pelo apagão, sábado à noite. Nuuk, capital da Groenlândia, ficou totalmente às escuras. A única luz visível vinha dos faróis dos carros nas estradas geladas. Moradores ocuparam varandas e áreas comuns trocando informações. Sem energia, sem comunicação normal. E a sensação era de isolamento completo. A Nukissiorfiit, empresa pública que fornece energia e água na Groenlândia, confirmou o incidente. Chamou de acidente técnico. Disse que equipes trabalharam durante a madrugada para acionar sistemas de reserva, mas não divulgou detalhes específicos sobre a falha. E aqui começa o problema. Porque falhas técnicas em regiões de clima extremo não são incomuns. Mas o timing desse apagão gerou desconforto diplomático imediato. E tem um motivo. Poucos dias antes, o governo da Groenlândia havia atualizado seus protocolos de preparação para emergências. E isso não foi aleatório. Foi resposta direta ao renovado interesse de Trump em comprar o território. E uma fonte anônima ligada às autoridades locais disse algo revelador. A segurança da nossa infraestrutura é a segurança da nossa soberania. Traduzindo, eles estão se preparando para algo. Mas para quê? Pressão externa? Sabotagem? Ou demonstração de vulnerabilidade? Porque a oferta de Trump transformou a Groenlândia em tabuleiro estratégico. Washington quer os recursos minerais. E a posição estratégica no Ártico. E a resposta local foi clara. Reforço na autonomia. E planos de contingência contra desastres ou ataques a serviços essenciais. E aí vem o apagão, logo depois. E aqui está a pergunta que os moradores de Nuuk estão fazendo. Foi apenas falha mecânica? Ou foi lembrete oportuno de que a ilha precisa de muito mais que geradores de reserva para garantir independência? E ninguém está respondendo, porque ninguém quer especular. Mas o silêncio oficial sobre as causas específicas alimenta exatamente as especulações que o governo tenta evitar. E enquanto a Groenlândia lidava com o apagão, outro cenário se desenrolava na Europa. Porque no mesmo fim de semana, a Rússia lançou uma das maiores ofensivas aéreas desde o início da guerra. E os números são brutais. Mais de 1.700 drones de ataque, quase 1.400 bombas aéreas guiadas, e 69 mísseis, tudo em 7 dias. E Zelensky divulgou o balanço no domingo. E foi direto. Cada ataque massivo da Rússia pode ser devastador. Por isso, precisamos de mísseis para os sistemas de defesa aérea todos os dias. E seguimos trabalhando com os Estados Unidos e a Europa para reforçar a proteção do espaço aéreo. Mas aqui está o problema. Enquanto ele pedia ajuda, a OTAN estava paralisada. Porque no mesmo fim de semana, Trump estava em Davos. E havia recuado das ameaças de anexação militar da Groenlândia. E apresentou isso como vitória. Disse que fechou acordo com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. E cancelou as tarifas sobre 8 países europeus. Mas quando você olha os detalhes, o acordo é exatamente o mesmo status quo que já existia há décadas. E aqui está a conexão. Enquanto Trump ocupava Davos com teatro sobre a Groenlândia, a Rússia intensificava ataques na Ucrânia. E a defesa aérea ucraniana interceptou 87 drones. Mas pelo menos 15 conseguiram atingir 10 localidades. E fragmentos caíram em áreas habitadas. E o ataque seguia em andamento até a última atualização. E tem um detalhe que muda tudo. Fontes diplomáticas indicam que negociações indiretas por possível acordo de cessar-fogo seguem em curso, com mediação de países neutros. E autoridades ocidentais sinalizaram que há espaço para diálogo, desde que haja garantias territoriais mínimas para a Ucrânia e redução dos ataques a civis. Mas espera, por que se há negociações em curso, por que a Rússia está lançando a maior ofensiva aérea em semanas? E aqui está a resposta. Pressão militar durante negociações aumenta poder de barganha. A Rússia está demonstrando capacidade e testando defesas, e forçando a Ucrânia a gastar interceptores.
enquanto negocia nos bastidores. E enquanto isso acontecia, Zelensky estava em Vilnius, capital da Lituânia, reunido com os presidentes lituano e polonês, dentro do Triângulo de Lublin, aliança regional pró-Kiev, e o encontro reforçou urgência por medidas de proteção à infraestrutura ucraniana. E tem um motivo: eles sabem que os ataques vão continuar, mesmo durante negociações. E agora vem a bomba. Na sexta-feira, dia 23, Lula fez um discurso devastador, no encerramento do encontro do MST em Salvador, e rejeitou publicamente o Conselho da Paz de Trump, e classificou a operação dos Estados Unidos na Venezuela como sequestro de Nicolás Maduro e Cília Flores. E foi além. Disse que a política internacional atravessa período crítico, marcado pelo avanço do unilateralismo e pelo enfraquecimento da Carta das Nações Unidas, e que a lei do mais forte tem prevalecido, enquanto normas multilaterais estão sendo ignoradas, e criticou a proposta de Trump de criar o Conselho da Paz, e disse que equivale a fundar uma nova ONU sob liderança norte-americana. E aqui está o detalhe explosivo. Lula revelou que está em contato com Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia e Claudia Sheinbaum do México, para articular posicionamento conjunto, que impeça o enfraquecimento do multilateralismo e evite que decisões internacionais sejam tomadas com base apenas na força militar. Traduzindo, Lula está montando um bloco: China, Rússia, Índia, México e Brasil, para confrontar o unilateralismo de Trump, e rejeitou fazer parte do Conselho da Paz, mesmo tendo sido convidado, e disse que o Brasil não tem preferência por alianças, e não aceitará voltar a ser tratado como colônia. E agora conecta tudo. Apagão na Groenlândia dias após protocolos de emergência serem atualizados, Rússia lançando 1.700 drones enquanto negocia cessar-fogo, Trump ocupando Davos com teatro sobre acordo que não muda nada, e Lula articulando bloco com China, Rússia, Índia e México contra imposições externas. E aqui está o checkmate. Trump forçou a Groenlândia a mostrar sua vulnerabilidade, sem atacar, só com pressão. E o apagão, independente da causa real, provou o ponto. A infraestrutura da ilha é frágil, e sem proteção americana, ela está exposta. E Trump sabe disso. E a Dinamarca sabe disso. E agora o mundo inteiro sabe. Mas tem um custo, porque ao demonstrar que pode pressionar até aliados da OTAN, Trump enfraqueceu a própria aliança, e empurrou Lula para os braços de Xi Jinping e Putin, e acelerou exatamente o movimento que ele diz querer impedir: a formação de um bloco alternativo ao sistema liderado pelos Estados Unidos. E enquanto isso, a Rússia continua bombardeando a Ucrânia, porque Putin entendeu que Trump está ocupado demais com teatro geopolítico para responder militarmente, e que a Europa está dividida e enfraquecida, e que pode continuar pressionando enquanto negocia, e conseguir concessões territoriais sem cessar fogo real. E tem um detalhe final que fecha o ciclo. Lula questionou a falta de respeito à integridade territorial da Venezuela, e lembrou que a América do Sul historicamente se mantém como região de paz, sem armas nucleares, e rebateu a postura de Trump de exaltar poderio militar, dizendo que pretende atuar pela via do diálogo, do convencimento e da defesa da democracia. Mas aqui está a ironia brutal. Enquanto Lula defende multilateralismo e diálogo, ele está se alinhando com Putin e Xi Jinping, que são exatamente os líderes que Trump acusa de autoritarismo. E isso não é contradição, é pragmatismo. Porque Lula entendeu que o mundo está se fragmentando, e que o Brasil precisa escolher aliados, ou ficar isolado. E o apagão na Groenlândia é símbolo perfeito dessa fragmentação, porque independente da causa técnica, o timing político transforma o incidente em mensagem. Para Trump, conseguimos pressionar aliados sem disparar um tiro. Para a Groenlândia, nossa infraestrutura é vulnerável e precisamos de proteção. Para o mundo, o Ártico é o próximo campo de batalha geopolítico. E enquanto todos processavam o apagão, a Rússia lançava mais drones. E Lula articulava com Xi Jinping. E Trump declarava vitória em Davos. E a OTAN ficava paralisada, porque ninguém sabe como responder a um checkmate que não envolve violência explícita. Só pressão, só timing, só demonstração de vulnerabilidade no momento certo. Agora me diz, você acha que o apagão na Groenlândia foi realmente acidente técnico? Ou foi demonstração de vulnerabilidade programada? E o Brasil está certo em se alinhar com China e Rússia contra Trump? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve. Porque o próximo movimento pode definir se o Ártico vira campo de batalha,
ou se Trump consegue anexar a Groenlândia sem disparar um tiro.